ligado? Olá, muito boa tarde a todos, boa noite. Estamos aqui mais um conversatório. Hoje contamos com a Cássia Oliveira. Meu nome é Sheila Alvarado, sou de Tete, e nesse conversatório de hoje o nosso tema é a primeira infância e o professor como segundo contato da criança na infância. E a Cássia, ela é psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia com formação em terapia cognitiva condutual. Ela trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Então, esperamos que o nosso conversatório seja muito rico, porque hoje se trata das nossas crianças. Grande parte de vocês que estão aqui presentes são pais de bebês, de crianças, de adolescentes, e outros serão futuros pais. Podem fazer algumas perguntas ao longo do conversatório, esperamos que vamos todos enriquecer. E essa série de conversatório é alusiva à Semana do Professor. Em Moçambique, no nosso país, dia 12 de outubro, é o Dia do Professor, é o Dia Nacional. Então, o Colégio Mundial decidiu honrar o mês de outubro como o mês do professor. É a profissão que eu escolhi, que muitos moçambicanos escolhemos para contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agora eu deixo o conversatório nas mãos da Cássia. Ela vai fazer a apresentação e ela vai começar a apresentar o tema. E no final, eu estarei passando para a Cássia as vossas perguntas. Então, eu agradeço a todos. Façam perguntas, não sejam tímidos, são bem-vindos. Digam-nos de onde nos vê, se é de Maputo, se é de Brasil, se é de Climane. Seremos muito felizes para saber de onde nos tem visto a nossa audiência. Muito obrigada. A palavra é sua, Cássia. Tá bem, Sheila, muito obrigada. Boa noite para vocês, né? Aqui para mim ainda é boa tarde, né? São 2 horas da tarde. Então, é um prazer vir aqui conversar com vocês sobre primeira infância, sobre o papel do professor, sobre o papel da família no desenvolvimento infantil, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito, que eu trabalho bastante, né? E sempre quando eu tenho oportunidade de conversar sobre, eu fico muito feliz, tá? Então, eu escolhi alguns tópicos para falar hoje com vocês, que eu entendo que é muito importante tanto para os pais, né, quanto para os professores, principalmente professor da educação infantil, a gente chama aqui de educação infantil, né, até os 6 anos, que é isso da primeira infância mesmo, né? Que é a formação, é onde a gente constrói a base das nossas crianças, né? Que vai repercutir no futuro, né? O Dia do Professor aqui no Brasil vai ser dia 15 de outubro, uns dias depois do de vocês, né? E é muito legal essa iniciativa também da escola, honrar os professores, né? Essa profissão que é tão digna e que é tão bonita, né? Tá, então, eu como neuropsicóloga, eu não tenho como não falar um pouquinho da constituição cerebral quando eu falo do desenvolvimento infantil, tá? Então, a primeira infância, ela vai do 0 aos 6 anos. Antes disso, tem a primeiríssima infância, né? Que ela vai do 0 aos 3 anos. Na formação do cérebro, existem momentos muito significativos de podas neurais. O que são as podas neurais?
a gente aprende coisas e chega um momento em que aquilo que não é usado é meio que descartado, tá? E existem esses momentos bem significativos na primeira infância e depois ocorre a mesma coisa lá na adolescência. Então é isso que é muito importante a gente já começar falando, que quanto mais a gente estimula uma criança, melhor vai ser para o futuro dela. Porque aquilo que nós estimulamos na primeiríssima infância, ela vai carregar, né, para a vida adulta. E a gente vai entender o porquê um pouquinho ao longo da nossa conversa, tá? Por exemplo, quando uma criança nasce, o cérebro dessa criança, ele pesa em torno de 300 gramas. Quando essa criança chega aos 4 anos, já está pesando 1,2 kg. Ou seja, 4 anos de vida de uma criança, ela está crescendo e a constituição cerebral está crescendo junto, ou seja, muitas sinapses estão sendo feitas, né? Então a gente tem que cuidar isso, não só olhar para o crescimento de uma criança físico, né? Mas o quanto também ele está se desenvolvendo intelectualmente, naquelas partes que a gente não enxerga, né? Nas coisas básicas que a gente faz no dia a dia. E quando a gente vai para a idade adulta, dos 4 até a idade adulta, o cérebro só ganha mais 200 gramas de massa, ou seja, a constituição dele até os 4 anos tem um salto muito grande. E é esses saltos que a gente precisa aproveitar para fazer essas estimulações, né? Aquilo que nós estimulamos numa criança desde o início vai estar de mais fácil acesso na infância. Por exemplo, uma casa que os pais são muito musicais, né? É claro que essa criança, conforme for crescendo, quando vai chegar na fase adulta, o ouvido dela para a música, ela vai aprender muito mais fácil do que uma pessoa que, não, vou decidir que gosto de música lá na adolescência. Né? Seja isso também, não só para... Eu peguei esse exemplo da música, mas tudo, né? Leitura, né? Qualquer habilidade. Né? Uma família que gosta mais né, de carros, um pai que gosta mais de uma moto, vai já estimular aquela criança naquele ambiente. Questão da igreja, né? Quando os filhos já se criam na igreja, quando ele também cresce, a tendência é ele já está acostumado com aquele ambiente, já entender o que ele faz ali. Então, por isso que é tão importante a gente estimular já desde essa infância. Bom, tem alguns períodos críticos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que eles são muito importantes para o desenvolvimento, né? Essa primeira parte aqui vai ser uma parte bem teórica mesmo, mas eu acho que é muito importante, porque quando a gente trabalha com criança, isso é bem o básico da que a gente precisa entender até para fazer encaminhamentos. Porque quando a escola, quando a família, quando o professor, ele sabe isso, fica muito mais fácil para chegar de uma forma mais cedo nos profissionais, né? Seja num neurologista, numa psicóloga, enfim. Então, por isso que eu acho muito importante. O conhecimento, ele nunca é demais. Né? Então, quando a gente já começa a perceber os primeiros sinais, os primeiros sintomas, a gente começa, não, talvez a gente precise estimular mais aqui. Ajuda essa criança e ajuda muitas famílias também, né? Então, o que acontece? As vias sensoriais, né? Os 9 meses, quando elas estão com 9 meses, é o período crítico para ela receber mais informações, para o cérebro fazer mais sinapse a respeito disso. Né? As funções cognitivas superiores, que são a memória e a atenção, é em torno de 4, 5 anos que a gente precisa estimular bastante também, que é certo que ela vai aprender muito. A visão do 0 aos 6 anos, né? Para que a criança se desenvolva completamente. Controle emocional dos 9 meses. Um bebê de 9 meses, a gente também já pode começar a ver o lado emocional dele, né? O choro, a risada. E, claro, com 6 anos, uma criança tem que conseguir denominar as emoções, né?
a linguagem dos 9 meses aos 8 anos, né? E a linguagem aqui é a oral, né? Que com 9 meses ele já começa a fazer aqueles primeiros balbucios, e depois tem a linguagem oral, a verbal, a escrita e a argumentativa. Então, até os 8 anos, né? Uma criança de 8 anos, ela já deve saber contra-argumentar com os adultos, né? Ou com outras crianças, enfim. Então, isso é o período crítico também para a gente estimular muito isso. A música, né? Tem-se em pesquisas que a música dos 4 aos 11 anos é muito mais fácil para ela também conseguir aprender. E um segundo idioma, né? A partir dos 18 meses até os 11 anos, também é o período que essa criança vai aprender e vai conseguir reter essas informações de uma forma muito mais rápida, né? Quer dizer que depois desses períodos críticos não vai acontecer nada? Não, claro que pode acontecer se for estimulado, mas nesses períodos que eu citei aqui, que a gente é o ideal se a gente pudesse aproveitar para fazer essas estimulações, né? Só que eles também não dependem apenas da idade, né? Eles dependem das experiências. Então, se não for estimulado, se em casa não for estimulado, se a escola também não trabalhar com alguma dessas coisas, que é tão importante, né, para professores de primeira infância, talvez a gente está perdendo uma janela aí para esse tipo de estimulação. Bom, falando em influência de fatores genéticos, tá? A influência deles aumenta com a idade. Então, quanto maior o indivíduo, né, quanto chega na fase adulta, maior a influência genética. E o fator ambiental, ele tende a diminuir com o tempo, né? Ou seja, por isso que o fator ambiental é tão importante na primeira infância, porque é onde nós vivenciamos, né, com a nossa casa, com nossos pais, né, que nós estimulamos esses filhos, né? Se a criança cresce num ambiente bom, num ambiente saudável, a tendência é, claro, que ela se desenvolva muito melhor, né? Porque só depois, lá na fase adulta, que conta muitos fatores genéticos, que né, se a família já tem histórico, por exemplo, né, falando aqui em termos de doenças mentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, isso vai contar muito, né? Muito mais na fase adulta, tá? Então, um ponto também que eu queria deixar bem fixado hoje aqui com vocês é a questão de que é mais fácil e menos dispendioso formar circuitos cerebrais fortes durante os primeiros anos do que intervir e consertá-los mais tarde. Então, quanto mais nós conseguirmos estimular nossas crianças desde pequenininhos, né, desde a tenra idade, vai ser muito mais fácil e menos... né, eles têm muito mais demandas, né, e eles têm muito mais facilidade do que depois a gente tentar consertar alguma coisa que não foi tão bem estimulada. Né? Por isso que é tão importante nós encontrarmos e acharmos o nosso papel também, né? Enquanto educador, enquanto escola, enquanto profissionais. Então é importante a gente olhar para esse lado, né? Porque uma criança está em pleno desenvolvimento durante toda a fase escolar dela. Então também é de suma importância a gente prestar atenção em todas as fases do desenvolvimento dela, né? O cérebro, ele molda o comportamento, né? E o comportamento molda o cérebro. Uma coisa alimenta a outra. E é isso que a gente vai falar agora. Eu trouxe 4 pilares que eu acho muito importante da gente discutir em termos de primeira infância, tá? São como se fossem 4 coisas indispensáveis, né? Claro que tem várias coisas aqui que são indispensáveis, inclusive na fase adulta. Mas quando nós cuidamos desses aspectos, é como se nós estivéssemos limpando o aquário, tá? Porque quando a gente cuida de uma criança e atende as necessidades básicas dela e limpa o que não está muito bom no ambiente, né, ou na vida, ou no funcionamento, na questão dos pais, né, que a gente orienta, eu falo isso enquanto profissional,
a gente, né, tem essa expressão aqui que é legal, que eu gostei de usar, é que a gente está limpando o aquário para entender qual é o real problema daquela criança se persistir. E se isso já for estimulado, esses 4 pilares que eu vou conversar com vocês agora, desde a tenridade, a tendência é que fique muito mais fácil da gente conseguir perceber e da gente conseguir ver determinadas coisas, né? Se a criança pode ter um transtorno, se a criança pode ter um TDAH, enfim. Ou não, né? O desenvolvimento típico dela, tá? Então, qual o primeiro pilar? Serão 4 que nós vamos falar. O amor. O amor é o primeiro pilar muito importante e é o principal pilar, tá? Amor aqui a gente fala na questão do afeto, né? Da questão do tempo, porque a gente ouve muito assim que os pais, é claro, os pais amam os filhos, né? Mas e o afeto? E o tempo junto, né? E isso não só para pais, né? Professores também. Quanto mais existir afeto nas relações, melhor vai ser o desenvolvimento daquela relação e melhor aquele aluno vai aprender com aquele professor e melhor as conexões daquela criança com o pai e melhor ela vai ser na fase adulta e na adolescência, né? Então, o maior investimento que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é o amor e o afeto, né? Porque conexões geram aprendizados. O toque, o abraço, o beijo, o tempo junto, a brincadeira junto, a gargalhada junto, gera aprendizado. Né? Numa criança pequena, é essa forma que ela aprende. Né? Num bebê, que nem a Sheila disse, que é a partir dos 2 anos, né, que vocês costumam receber na escola. Então, até os 2 anos, olha quanta coisa e quanto aprendizado essa criança já tem que chegar, e isso tudo foi construído em casa, né? Então, a questão, né, vai criando autonomia, né, vai desenvolvendo linguagem, enfim. E isso tudo são, muitas vezes, os pais e os primeiros cuidadores que proporcionam, né? E depois a escola também ajuda lapidando. É muito importante ter este tempo oportuno para que seja um ninho seguro. Quanto mais afeto, quanto mais conexão o pai e os cuidadores principais têm com essa criança, melhor vai ser o seu desenvolvimento. E para o neurodesenvolvimento, o afeto, brincar, as experiências, né, o contato físico, um ambiente sem grito, melhor vão ser geradas essas conexões pelo amor, né? E não pelo medo. Então, isso é muito importante. As nossas crenças, elas são construídas por conta das vivências com os nossos principais cuidadores. Nossa mãe, nosso pai, nossa babá, nossos professores, né? Então, se essas primeiras conexões, se esses primeiros cuidadores não estiverem com atenção naquela criança, como que ela vai desenvolver esse apego seguro que ela deve ter para explorar o mundo? Como que ela vai aprender isso de uma forma saudável, né? Crianças querem atenção e, por não ter, acabam com comportamentos muitas vezes inapropriados. E aí o que vem? Vem a birra, vem a agressividade, né? Eu sempre costumo falar assim, acho que foi num dos meus primeiros atendimentos, logo depois que eu me formei, que eu recebi uma criança com 4 anos e ela estava com muita birra, né? Muita agressividade. A escola reclamava muito, dizia que ela tinha TDAH, sendo que com 4 anos a gente nem pode diagnosticar TDAH. E aí, quando eu fiz a anamnese com a mãe, eu pedi para que ela escrevesse para mim numa folha o tempo que ela ficava junto com aquela criança. Qual o tempo que ela ficava junto com aquela criança? Ela me descrevesse a rotina deles. E assim, na hora que ela fez, ela levou um choque, né? Por quê? Porque ela chegava, acho que era mais ou menos umas 7 da noite em casa, e ela mal ficava com o filho dela. E final de semana também não era ela que cuidava, porque ela trabalhava em eventos no final de semana.
Ou seja, na hora ela percebeu, eu não passo tempo com meu filho, né? A gente não tem esse vínculo, não tem afeto, não, por isso que ele está assim, ele está chamando a minha atenção, ele quer nós, os pais. E nem o pai nem a mãe passavam tempo com essa criança. E qual era a forma que ele estava chamando a atenção? Fazendo birra, sendo agressivo, sendo mal educado, muito agitado, né? Então, por isso que é tão importante a gente ver essa questão do tempo, né? De estar com a criança. Não estar com a criança com o telefone junto, né? Mas estar com a criança na brincadeira e fazendo e acompanhando ela em tudo que ela tá que tu está propondo para ela durante o dia. Bom, o afeto, ele é a cola que liga, né, os neurônios. Ele é aquilo que vai misturando, juntando lá no cérebro o que tem que ser bom e o que fica. Então, tudo que é feito com amor, tudo que é feito com prazer, pelo cuidador daquela criança e pela criança, as conexões geralmente vão ser feitas muito mais fortes. Porque em relação à escola, por exemplo, né, muitas pessoas têm muita dificuldade com matemática, com matérias mais complexas, e aí quando tu vai perguntar para a pessoa, normalmente, porque a minha primeira professora de matemática era assim, 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 não tiveram boa conexão. E é claro que não vai gerar interesse, né? Porque às vezes, mesmo quando as coisas são difíceis, a gente vai lá, aprende e tenta e gosta, né? Se tu realmente gosta também do ambiente em que ele foi ensinado. Agora, quando o ambiente também não ajuda, né? Também não vai gerar conexão, não vai gerar aprendizado, que é o importante nas nossas crianças, tá? Então, a gente falou do primeiro pilar, que é o amor, e eu vou falar do segundo pilar, que é muito importante, que são os hábitos. Eu já falei lá no início que o cérebro, ele é moldado pelas experiências, tá? Ou seja, o cérebro molda o comportamento e o comportamento molda o cérebro. Por isso que nós, seres humanos, precisamos ter hábitos, né? Então, os comportamentos que repetimos ao longo do tempo, eles se tornam automáticos. Quando a gente vê, a gente sabe que precisa fazer aquela coisa. Um exemplo que a gente dá sempre é a questão da direção. No início é muito difícil, né? O cérebro gasta energia porque tu tá aprendendo novos conhecimentos. E aí até isso virar automático, demora, né? Às vezes tu precisa de treino, repetição e repetição. E contudo é assim com as crianças também, né? Então, quais hábitos e quais comportamentos nós queremos em nossas crianças? Muitas vezes os pais têm muita dificuldade, né, em colocar rotina para as crianças, em tirar da cama e dormir a criança na sua própria cama. Na hora da criança tomar banho é uma tortura, né? Isso são demandas bem comuns e chegam para mim no consultório. Na hora de comer, a criança só quer comer se está em frente às telas, né? Ou seja, por quê? E aí a gente pergunta, tá, mas e aí, tu já tentou, né? Tu já tentou a estrutura da casa e a rotina da casa tá adequada a isso? E aí tu vai ver, muitas vezes os pais respondem não, né? Eu tentei sim, tentei por uma semana, eu tentei. Mas é aquela coisa, quanto mais nos repetimos, melhor nós ficamos. E com criança a gente precisa persistir, 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 né? Um desenvolvimento e um aprendizado, ele demora tempos, né? Inclusive, quando, por exemplo, uma criança está aprendendo a ler, é o ano inteiro, né? Às vezes várias aulas só falando só do A, falando só do B, falando só do C, de cada letrinha. Depois vem as sílabas, né? O Bá, Bé, Bi, Babu. E isso a professora vai aos pouquinhos e vai acrescentando coisas e aquela criança vai entrando no automático, né? E ela vai tendo o aprendizado. E daqui a pouco ela está lendo. Algumas crianças aprendem muito mais rápido, outras crianças demoram mais. Então, a questão do aprendizado e da rotina da casa também é assim. Por quê? Porque
A criança, ela não sabe, ela não tem noção ainda de tempo, ela não tem noção de espaço, ela não tem noção de dias, né? Então não adianta dizer fulaninho vai tomar banho, porque às vezes o fulaninho não vai tomar banho. Tu tem que colocar uma rotina muito mais regrada, né? A gente usa muito a questão dos quadros, né? Com as rotinas estabelecidas para a criança ir ali olhar e ver o que é a hora dela fazer, né? Mas isso, se os pais também conseguem pegar firmes, tanto é que, por exemplo, nas escolas, normalmente o que acontece, né? A professora faz a rotina da turma, né? Quando eu acompanhava na época da faculdade, que eu acompanhava uma turma aqui, na minha cidade, que eu era estagiária, tinha, né? Chegava a oração, depois contava o que tinha acontecido no dia, depois ia para um tema, enfim, tinha o passo a passo. E aí eles sabiam, eles tinham aquela previsibilidade do que ia acontecer, e eles estavam naquele ambiente seguro, né? E em casa, na rotina domiciliar, também deve ser assim, né? Quanto antes a gente consegue botar os hábitos nas crianças, mais fácil fica. Né? Nós esquecemos que as crianças, elas não nascem sabendo de tudo, precisa de treino e de monitoração. E esse treino muitas vezes não vai ser só durante uma semana. Esse treino vai demandar um tempo e uma disposição desses pais. E o nosso cérebro, ele vai pela lei do menos esforço, né? É claro que eles não vão querer fazer o tema ou tomar o banho se ele está brincando, se ele está jogando videogame. Ele quer a recompensa, que é o prazer, né? Então, por isso que demanda essa questão da rotina e da organização. Tem aquele versículo bíblico que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer ele não se desviar dele. Então já é na infância também que a gente tem que colocar o que a gente quer como hábito para essa criança, o que a gente quer internalizar nele, né, a respeito de valores, de ordem, de pontualidade, respeito aos próximos, né, cuidado com a natureza, enfim, cuidado familiar. É na infância que a gente demonstra essas coisas e que a criança introjeta esses valores também, né? Então é uma coisa muito mais ampla essa fase da primeira infância. Muitas vezes nós cobramos e colocamos muitas regras para as crianças, mas ela ainda não aprendeu, ainda não está bem fixo nela aquele conhecimento e aquele aprendizado. Porque pode ser básico para nós hoje, enquanto adultos, mas a gente tem que lembrar que a gente também já foi criança e que a gente também precisou de um tempo para aprender. E que hoje, quando nós vamos aprender algumas coisas novas e diferentes, a gente precisa de um tempo também. A gente quebra a cabeça muitas vezes, a gente acha que não vai entender, e aí depois, com o tempo e com a repetição, nós vamos ficando bons, né? Então, nós devemos ensinar as crianças essa questão da rotina e dos hábitos antes de cobrar, né? Não só 3 vezes, não só durante uma semana, né? Mas eu já falei para ele, eu falo para ele todo dia, será que tu está comunicando com teu filho de uma forma correta, né? Então, é bem importante também a gente se fazer essas perguntas, tá? Que nem eu falo, eu, enquanto psicóloga, sou muito melhor fazendo perguntas, né, do que respondendo as perguntas. Então, por isso que eu estou sempre com perguntas no meio, assim, porque é a minha mania, tá? Então, o terceiro pilar, se eu estiver indo muito rápido, tu me fala, Sheila, tu me disse, eu preciso ir mais devagar, se está tudo ok, se estou sendo clara, tá? Qualquer coisa tu me interrompe. Está tudo bem, Cássia. Tá, Está tudo bem, pode prosseguir. Você termina os 4 pilares e aí começamos com as perguntas. Tá bem. O sono é o terceiro pilar, tá? Que eu quero trazer para vocês hoje. O sono, ele tem um mecanismo reparador, tá? E é uma atividade primária. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção na infância.
durante toda a nossa vida, né? Eu recebo, às vezes, pacientes no meu consultório que têm insônia por muito tempo da vida e acha que é uma coisa normal. Ah, o meu sono tem esse padrão. Eu tenho insônia faz anos. Mas não é, né? O sono é uma atividade que ela deve ser reparadora e constante, senão nós devemos buscar ajuda. E para uma criança, a importância ela é muito, muito, muito maior, né? Quando a criança dorme, ela está assimilando novos aprendizados. Tudo aquilo que ela aprendeu durante o dia, ela assimila enquanto ela dorme, aquele sono, né? Aquela rotina do sono que foi estabelecida, né? Ela tem aquela diferenciação também na hora de dormir, de que está escurecendo, né? As sonegas durante o dia é um ambiente muito mais claro, né? Uma criança que é um bebê, ela precisa dormir muito mais tempo do que uma criança quando ela vai crescendo, né? Do que um adulto, do que adolescentes. E o sono, ele afeta o desenvolvimento físico e mental. Ele tem um fator protetivo e pode ser um gatilho para transtornos mentais, né? Quando a gente observa um adulto, por exemplo, que tem um diagnóstico de bipolar, ele fica dias sem dormir, né? Ou seja, não é normal uma pessoa ficar dias sem dormir e estar bem. Então, talvez seja um passo para isso, né? Um passo para um possível diagnóstico de bipolaridade. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue dormir, ela demora a pegar no sono, né? Então esse é o padrão do sono. Então, vamos ver se não temos mais alguns sintomas. E na criança, a mesma coisa, né? A criança em privação de sono atrapalha o aprendizado, atrapalha as relações familiares, atrapalha a forma de brincar, ela vai estar mais agressiva, mais irritada se ela não dorme bem. E às vezes, né, não é que a família não esteja preocupada com isso, às vezes é a rotina dos pais, né? Ah, os pais, eles não têm costume de dormir cedo e a criança acompanha, né? Ou seja, a rotina da criança para o sono, o ideal é que seja diferente da dos pais. Se para os pais dormir 6 horas ou 7 horas, né, ou dormir tarde, funciona bem, para uma criança ela precisa dormir antes, né? Ela precisa ter toda aquela preparação antes de dormir. Muita exposição a telas atrapalha o sono. Uma criança que o dia todo ela fica ali exposta a tela, aquele brilho, né? Ela está sendo ali passiva a toda aquela informação. Na hora de dormir, ela vai estar muito mais agitada, né? Ela vai demorar muito mais a dormir, ela vai demorar muito mais a se desligar. Então, o ideal é que a gente faça e tenha rotina do sono com as crianças, né? Se ainda não está bem estabelecido isso. Porque muitas vezes também a gente ouve, mas o fulaninho é muito ruim para dormir, é muito difícil de botar hábitos, né, nele. Então, às vezes, talvez a casa, né, toda a casa precisa se preparar para esse momento dessa criança dormir. Porque a gente tem que pensar o quê? Hoje é difícil, mas se a gente treinar, vai passar um mês, vai passar algum momento, mas daqui a pouco isso vai trazer benefícios lá para a criança quando ela está com 8 anos, 9 anos, 10 e na adolescência, né? Então a gente não pode pensar só no esforço de agora e não, é muito mais fácil agora o fulaninho dormir com a gente e é isso aí, né? Mas e depois a longo prazo, né? Quais as consequências que isso pode ter? Bom, perguntas, né, que a gente sempre tem que fazer a respeito do sono. Quantas horas a criança dorme? O sono é agitado? Quanto tempo ela fica em frente a telas durante o dia? Né? Tudo isso, e quando a gente descobre isso, né, a gente pode entender por que essa criança é mais impulsiva, por que essa criança está desregulada emocionalmente, né? Uma pessoa em privação de sono, ela fica mais irritada, mais agitada, né? A atenção dela ela não consegue se concentrar. E em criança isso vai aparecer como? Parece sintomas de TDAH,
muitas vezes. E aí, quando a gente limpa isso, que nem aquela expressão que eu usei anteriormente, a gente limpa um aquário, a gente percebe que talvez essa criança não tenha tantos sintomas quanto nós achávamos que tinha. Então, antes de focar na criança, a gente precisa prestar muita atenção no ambiente e na forma como eles são conduzidas as coisas, né? Então, nosso quarto pilar é o brincar, né? Ou seja, o brincar é o trabalho da criança. A criança precisa brincar. Nas nossas avaliações, enquanto psicóloga, né, nós entendemos a criança através do brincar, né? Porque ali no brincar ela expressa e ela faz tudo que ela já aprendeu, né? Ela demonstra para nós o que ela já aprendeu, né? Questão de brincar com pares, né? De dividir brinquedos, né? Questão de saber se aquela criança consegue ser criativa, consegue ter imaginação, né? Tudo isso que são tão importantes para as próximas fases dela. E uma criança que está sempre em frente a telas, ela está passiva ao desenvolvimento. Está tudo muito pronto. Ela não precisa usar a criatividade e a imaginação. Ela não está brincando, ela não está criando, ela não está imaginando e não está explorando. Se a gente for perguntar, se a gente for lembrar da nossa infância, né, que não tinha telefone celular, não tinha muitas telas. Na minha casa não tinha televisão, não tinha, né, a gente não tinha acesso tanto à TV. E aí eu paro para pensar, nossa, eu me divertia tanto porque eu ia brincar com outras coisas, né? E se a gente for pensar para todo mundo, né, que brincadeiras faziam parte da tua infância, né? E tu vai relembrar aquelas brincadeiras que hoje as crianças muitas vezes nem conhecem e que os pais às vezes não repassam aos filhos, né? Então, por isso que é tão importante a gente estimular a criança à brincadeira. Outro ponto muito importante também que a gente tem que falar é que uma leitura precoce, eles aprenderem a ler, fazer contas, não é sinal de que eles sejam muito mais inteligentes, tá? Por quê? Porque se a criança, antes da idade desse aprendizado, ela já sabe fazer isso, a gente tem que tomar cuidado para ver se ela não pulou algumas etapas. Se ela sabe brincar, ela sabe usar um lúdico, né? Ela já está sabendo usar uma tesoura adequadamente, fazer o movimento da pinça, né? Ela já está sabendo como brincar com os coleguinhas, né? Eu lembro que na época da minha faculdade eu fiz o meu TCC e foi sobre aprendizagem criativa com crianças. E tinha um menininho que ele estava, né, na pré-escola e ele já sabia ler, já sabia fazer contas, né? E eu achava, nossa, ele vai ser o que vai sair melhor aqui no meu teste. Por quê? Porque, né, ele já sabe ler, então ele deve ser muito inteligente e ele já está muito à frente dos outros. Quando nós fomos avaliar, ele nem entrou para a parte dos mais criativos. Por quê? Porque ele só estava ali naquele concreto. Ele não expressava nada na questão do desenho, né? E ele não fluía na parte da criatividade. Por quê? Porque ele pulou etapas, né? Então, às vezes, quando vem os pais, já aconteceu, né, de um menino que a mãe queria pular ele do pré, acho que do pré-A, aqui, né, é pré-A e pré-B e depois primeira série. Ela já queria passar para a primeira série. E aí a gente pensou e discutiu o assunto e não, mas aí ele vai perder um ano de brincadeira, né? Um ano para se desenvolver, porque depois a vida toda dele vai ser nas classes, né, mais formais, sendo cobrado. Então vamos tentar estimular ele, deixar ele brincando muito mais, não vamos dar mais esse compromisso para ele, né? Vamos tentar desenvolver outras habilidades nele antes de passar para essa. Tá? Então, um ambiente como a escola, né, é um ambiente que ela vai desenvolver e treinar muito mais essas habilidades, porque a criança ela se organiza pelo brincar, é a forma dela, é a linguagem dela, né?
Quando a criança está com ócio, porque hoje é muito comum eles falarem, eu estou entediado. Por quê? Porque muitas vezes está faltando a tela. Mas e aí, o que a gente vai fazer com esse ócio, com esse tédio? Ensinar eles a brincar, né? Isso é muito importante também para a vida adulta, porque a gente vê muitos adultos não conseguindo ficar sozinho, né? Precisando muito de outros para conseguir ficar bem. O brincar, né? Então ele desenvolve muita autonomia e a exploração, além de atuar num sistema de prazer e de alegria, né? Então, através do brincar, esse mundo da criança pode ser explorado e ela pode aprender muito. Então, brincar é aprendizado para a criança. Então, por isso que nós precisamos estimulá-las a isso também, tá? Então, esses foram os 4 pilares importantes: o amor, os hábitos, o sono e o brincar, que nós, enquanto profissionais, pais e educadores, devemos prestar bastante atenção nesse primeiro momento, né? Não sei se já deu tempo, Sheila. Sim. Agora vamos passar para as perguntas. Cássia, muito obrigada pela exposição, muito importante para nós todos que somos pais, né? E ainda mais importante para aqueles pais que têm crianças pequenas, que estão a tempo de fazer alguns consertos. Isso. Sim, porque o aprendizado é para a gente mudar de atitudes. E a primeira pergunta, tendo em consideração todos os temas que você foi mencionando aqui sobre a primeira infância, dos 0 aos 4 anos, é o tempo que a criança absorve o aprendizado. Neste sentido, por exemplo, como é que a criança vê a separação, o divórcio dos pais? Porque se acabamos de falar que o primeiro pilar e o mais importante é o amor, o divórcio geralmente é o oposto do amor. Então, como é a reação das crianças e qual é a consequência futura? Porque normalmente são poucos os divórcios que os pais acabam se dando bem, né? Tanto é que hoje em dia tem a opção da guarda compartilhada, né? Da criança ficar uma semana com cada pai. Mas não essa é a exceção. A regra é ter um discurso de ódio entre os pais, né? Tanto é que existe alienação parental, né? Que é um recurso que o pai ou a mãe pode usar na justiça. Então, se não está tendo afeto e amor, que é um dos principais, um dos pilares que eu comentei, e o principal deles, o que essa criança vai fazer? Uma criança que não está num ambiente propício, está num ambiente com muita briga, com muita raiva, com muito rancor, ela não vai desenvolver da melhor forma, né? Essas primeiras experiências dela vão ser disfuncionais, né? Porque muitas vezes ou ela vai ficar com um sentimento inseguro em relação a um dos pais, né? Acontece muito. Aí já vem a raiva ou já vem a culpa também por achar que os pais estão se separando por conta dela. E isso, se não for enxergado e trabalhado pelos pais, as consequências futuras são muitas. Porque uma criança que nasce num ambiente e cresce num ambiente com agressividade, e às vezes, né, Sheila, a gente fala em agressividade, mas não é só agressividade do físico, né, da agressão física, é uma agressividade por palavras, por gestos, né, uma agressividade psicológica. A criança pode ter nunca presenciado agressão física, mas ela viveu num ambiente muito tenso, muito hostil, né, tendo que se dividir entre aqueles pais e não sabe, e se culpando porque ama os dois.
Então, essa consequência para a vida adulta, ela é enorme, né? Inclusive, questão de... Pode gerar uma dependência emocional, pode fazer com que aquela criança não se enxergue tão boa quanto ela é, se sinta muito culpada. Então, as consequências são enormes e são negativas, né? Por isso que é importante que os adultos entendam de que se é o pai daquela criança, é porque por algum momento existiu amor entre aquele pai e aquela mãe, né? Que se escolheram como pai e como mãe, e é isso que eles têm que passar para aquela criança, né? Porque o papel de pai e mãe fica, né? A gente não muda, né? Então tem que tentar fazer e agir como se pensando no bem-estar da criança, né? E claro, se não conseguir isso sozinho, procurem ajuda, né? Sim, você comentou na sua exposição uma das questões que me chamou a atenção, os fatores genéticos. Os fatores genéticos, principalmente na área da aprendizagem. Que recomendação você deixaria, por exemplo, para pais que tiveram muitas dificuldades de aprender e quando observam que os filhos na escola também têm algum problema para aprender, como é que eles devem, junto da escola, trabalhar a estimulação? Porque no nosso contexto, esse detalhe não está muito claro na questão genética. Uhum. Normalmente, nas avaliações, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né? O que é a avaliação? A gente faz um exame das funções cognitivas daquela criança para ajudar o neurologista a fazer o diagnóstico daquela criança, né? E maioria das vezes, praticamente 100%, quando a gente pergunta sobre a infância dos pais, um dos pais era exatamente igual ao filho, né? Tinha as mesmas dificuldades. E ainda às vezes tem aquela coisa, porque eu dei certo, para mim foi tudo bem, o meu filho também vai dar certo, né? Às vezes não vê aquilo como tão grave. Mas eu não sei como que é a realidade aí, né? Até tu pode me falar depois. Aqui, o que a gente faz? Né? Normalmente, a gente encaminha ao neurologista e depois faz esse tipo de avaliação e faz as avaliações corretas, né? Que também não adianta a gente dizer, estimula de tal forma sem saber qual é realmente o problema, né? É um problema mais motor, é um problema mais físico, é um problema mais que precisa de algum tipo de medicação para ajudar, né? E para desenvolver certos hábitos, né? Porque uma criança com TDAH, por exemplo, ela precisa ter essa questão dos hábitos que eu comentei aqui, da rotina, muito bem estabelecida. Ela precisa dormir bem, porque uma criança com TDAH ela é mais agitada, mais impulsiva, ela às vezes tem dificuldade de aprendizado porque o foco atencional dela não vai ficar, né? Então, por isso que essa questão dos hábitos, principalmente em casa e na escola, é tão importante, né? Junto com seus profissionais. E aí ver qual é aquela dificuldade maior. E isso, às vezes, na escola, muitas vezes é até na escola, a maioria das vezes que aparece, né? A professora chama atenção, o fulaninho não consegue fazer tal coisa, e às vezes em casa os pais não percebem por quê. Porque muitas vezes um deles já passou por aquilo e é normal, né? Então, por isso que essa questão da estimulação, ela é bem importante, né? E aí depende muito do caso, né, Sheila? Se é uma questão mais de aprendizagem, mais da questão da matemática, enfim, da atenção, da coordenação motora, né? Colocar em algum tipo de esporte, enfim, fazer treinamentos, né? Recortar, colar, enfim, mexer com as mãos. Depende muito do caso, né? Por isso que é bom ser bem avaliado. Sim. E por questões de tempo, vou ter que fazer a última pergunta.
Realmente o tema é muito rico e nos coloca bastante dúvidas, bastante perguntas, mas eu estava vendo que agora a OMS declarou como a dependência à tela, aos jogos, como uma enfermidade mental. E é muito interessante o que você falou aqui sobre a primeira infância, do 0 aos 4 anos. E no mundo inteiro, as famílias, até antes da pandemia, era ainda mais grave, porque praticamente tinham terciarizado a formação dos seus filhos praticamente à escola. E lendo alguns artigos científicos, e eu pude ver que haviam condutas, por exemplo, muito tristes, de que um menino matou outro menino em forma de brincadeira, porque ele tinha visto na televisão filmes inapropriados. Então, tem aquele conto muito engraçado em que na minha casa eu tinha um intruso e o pai não sabia que em casa ele tinha um intruso, que era a televisão. Então, muitas vezes, quando a escola diz para o pai, tenha cuidado com isso, o menino mentiu. E os pais dizem, não, meu filho não mente. Mas se olharmos o contexto, a criança gasta horas vendo novela. Então, em vez de ter esses pilares que você falou, o amor, o hábito, a rotina, a leitura, o brincar, a criança, o cérebro dela está absorvendo os conselhos do intruso, que é a televisão. O que você deixaria como mensagem para os pais? Eu acho assim que a gente não deve terceirizar, né, a educação, a gente tem que estar de olho sempre. E não é porque ele está ali, né, quietinho em frente à televisão, que ele está aprendendo coisas boas, né? Então teve aquela pergunta que eu fiz ali na hora dos hábitos. Quais hábitos e quais comportamentos nós queremos em nossas crianças? E quem é que vai ensinar isso? Tu vai deixar a televisão ensinar o teu filho? Ou tu vai pegar esse compromisso e ensinar para ele o que deve ser feito, né? Porque as telas é uma coisa muito nova, a gente ainda não sabe bem como lidar com isso. Só que ali a criança é uma esponjinha, tudo que ela vê, né, ela absorve e ela aprende. Então, a gente precisa cuidar dessas raízes, né? A gente tem que ver a criança como uma árvore que está em crescimento. Nós estamos cuidando dela enquanto criança das raízes, teve a sementinha, agora nós estamos nas raízes. E essas raízes nós nutrimos com coisas boas, né? E a responsabilidade é nossa. Por quê? Porque depois, na adolescência, numa criança mais velha, em torno de 8, 9 anos, vai ser muito mais difícil de que a gente querer ensinar ela e colocar novos hábitos. Então, eu acho que a frase correta é a gente pensar quais as prioridades mesmo, né? Enquanto pai, enquanto mãe, que nós queremos passar para essas crianças e quais os aprendizados que nós queremos dar para ela, né? Porque quem ensina somos nós. Não terceirizem a educação deles, né? Muito obrigada, Cássia. Eu quero... Já acabou! Infelizmente, é muito interessante aqui quando você diz, faz um paralelismo na comparação da criança como uma árvore. O primeiro presidente de Moçambique independente, o presidente Samora Moisés Machel, ele dizia: a criança é como uma árvore que nunca murcha. E suas palavras colocam na responsabilidade principal dos pais para que essa árvore não murche,
Nós, como Colégio Mundial, queremos agradecer porque temos mais de 262 telespectadores nos acompanhando neste momento em vivo. Queremos agradecer a cada um de vocês pelo tempo, por estar aqui conosco, todos aprendendo. Mais uma vez, parabenizar a todos os professores pelo seu mês, pelo seu dia, e agradecer também a Cássia por compartilhar conosco e incentivar a todos os professores, a todos os pais, a olhar para a criança e fazer algo para que essa árvore nunca murche, porque o futuro do nosso país é o futuro da nossa sociedade. Cássia, muito obrigada. Eu quero deixar para você deixar uma palavra final. E nós, como moçambicanos, agradecemos você pelo seu tempo, pela sua contribuição para nós como profissionais, como pais, como professores. Eu que agradeço a oportunidade. Quando quiser me convidar de novo para a gente continuar a conversa, só me chamar, tá? E é um prazer, né? Alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, né? O meu Instagram é @psicassiafranca. Então, eu tô lá e eu tô à disposição, né? E para a gente também voltar aqui outro dia para continuar essa conversa que é tão rica e tão importante, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por conhecer a escola também, né? Muito legal o trabalho de vocês. Foi um prazer. Muito obrigada, Cássia. Em nosso nome pessoal, como Colégio Mundial, Moçambique, todos os amigos que nos estão assistindo, acabo de ver, tem gente do Brasil. Então, muito obrigada e até a próxima. E para os nossos telespectadores, continuamos com a programação amanhã e depois da manhã, à mesma hora. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Tchau.